Boa noite, meus queridos, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu espero que bem, eu espero que ótimos. Hoje eu vou dar continuidade aqui para que vocês consigam estudar sozinhos num conceito que eu introduzi em classe, que é o conceito de limite. E aí a gente vai entender intuitivamente e também graficamente por meio de função como que nós vamos trabalhar esse conceito, tá? Lembrando que o grande tema que nós estamos estudando são as funções, ou seja, os valores que um determinado número f de x assume quando o x, que é o seu domínio, que é a sua variável independente, ela assume um determinado valor. Então, por exemplo, se o preço do saco de café, por exemplo, é R$ 30, não sei, tô chutando, tá, gente? Então, por, sei lá, um saco R$ 30. Então, a quantidade de sacos que eu vou vender, né, de café é a variável independente, ou seja, ela vai adotar um valor qualquer, aleatório. E o valor que eu vou pagar no total de saco de café que eu comprar ou que eu receber vai ser uma função desse preço em relação à quantidade, tá certo? Então, só lembrando o conceito do f de x, que é a função de x, que é a mesma coisa que y, e do x. Bom, então vamos lá. Eu peguei aqui para nós aprendermos essa função aqui, ou seja, f de x é igual a x mais 1. Vai ser a nossa função orientadora. E aqui, só para vocês entenderem, porque os valores que eu tomei para x e f de x, eu só resolvi a função, tá? Vou dar um exemplo aqui, pegar o número 1, por exemplo. Então, f de 1 é igual a 1 mais 1, ok? Então, f de 1 é igual a 2, ok? Então percebam que esses valores que estão aqui são os valores aleatórios para x e os valores que estão aqui são os valores aleatórios para y. Aleatórios não, né? Condicionados em função da função para y, ok? E aí eu chamo a atenção de vocês para esse número aqui, 2,5, que eu vou resolver com vocês, para vocês entenderem a noção de limites. Então vamos lá. F de 2,5, ou seja, é igual a 2,5 mais 1. F de 2,5 é igual a 3,5, ok? Então aqui eu posso completar junto com vocês 3,5. Professor, por que você colocou fora de ordem aqui? A gente vai entender. Agora vamos representar no gráfico, ou seja, o gráfico vai ser a representação dos valores de x no eixo horizontal e dos valores de y no eixo vertical. Vamos representar cada um desses números aqui para vocês entenderem o conceito de limite, tá certo? Então vamos lá. Quando f de x, quando x é igual a zero, ou seja, f de 0, x vai ser igual a 1. Então, 0 e 1. Quando x for igual a 1, y vai ser igual a 2. 1, 2. Quando x for igual a 2, y vai ser igual a 3. Quando x for igual a 2, y vai ser igual a 3. Eu tô com a régua na mão, tô fazendo trem tudo torto, né? Mas vamos lá. Então, quando x for 2, y é igual a 3, ok? Quando x for 3, y é igual a 4. E quando x for igual a 4, y
y é igual a 5. Agora, nossa, ficou horroroso, mas é porque eu estou escrevendo direto na parede, tá, pessoal? Desculpa aí a estética. Mas vamos lá. Agora vamos pegar os valores que eu marquei aqui especificamente, que vai ser nosso foco de análise. Quando x for 2,5, a gente viu que y vai ser 3,5. A gente acabou de resolver isso aqui, só estou passando para o gráfico, tá? Vamos traçar uma reta em relação a essa função. Bom, vamos perceber então onde eu estou querendo chegar para poder mostrar para vocês a noção de limite. A gente vai considerar aqui na nossa função o 2,5 como o ponto focal, beleza? Então, os números que estão antes de 2,5 são esses aqui. E os que estão depois de 2,5 são esses daqui. Ok? O que acontece? À medida que eu vou aproximando da reta por aqui os valores de x, ou seja, 0, 1, 2, eu vou tendo 1, 2, 3. Ok? Quando eu vou aproximando os números da reta por aqui, eu vou descendo, por isso que eu fiz fora de ordem aqui para vocês. Por exemplo, quando x é igual a 4, y é igual a 5. Quando x é igual a 3, y é igual a 4. Até chegar mais próximo possível do 3,5, que é o valor que a gente está observando. Então, o que é a noção de limite? É a gente falar o que é o comportamento de uma função. Ou seja, à medida que os valores da reta de x vão chegando próximo do valor que eu desejo pela direita e pela esquerda, o limite, né, dessa função, porque aqui eu poderia colocar números cada vez menores, 2,45, 2,47, 2,49 ou 3,51, 2,51, 2,52, 2,53. À medida que eu vou colocando números cada vez mais próximos de 2,5 pela esquerda e pela direita, o limite dessa função é o valor do y quando o x é igual, por exemplo, a 2,5. Como que eu vou representar isso, então, e como que eu leio isso? Fica parecendo uma conta super difícil, mas é só uma notação matemática. Eu vou fazer o seguinte. Limite de f de x quando x ele tende a um valor qualquer a, o valor vai ser o limite. Então, basicamente, vamos reproduzir aqui na conta que a gente acabou de fazer graficamente. O limite, qual que é a minha f de x? De x mais 1 quando x tende a 2,5 é igual a 3,5. Isso a gente poderia representar só os valores que estão à esquerda da reta. Então, eu só colocaria o símbolozinho de menos. O que significa esse menos aqui em cima? Que eu estou considerando o limite da função x mais 1 quando os valores aproximam pela esquerda. Se eu pusesse o símbolo de mais, estou considerando somente os valores à direita do 2,5. É só uma representação matemática. Treinem aí, depois vou corrigir os exercícios e eu espero ter ajudado.